TV Câmara, Campinas. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um que se dirigiu à quarta reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, a ser realizada no dia 28 de junho, nessa data, com o tema Aspectos Psicológicos de Prevenção. Essa palestra ministrada pela minha colega, minha amiga, Andréia Pastore. Falei certo? Falou certo, Pastore. E dentro dessa comissão, nós estamos abordando vários temas e considerando que o mês de junho foi denominado o Junho Branco, um projeto de lei de minha autoria, para que possamos exaltar, né, a questão das políticas de prevenção às drogas, ações mais efetivas também junto às escolas, não que seja só no mês de junho, né, que seja durante o ano todo. O problema da droga é um problema sério e nós precisamos estar todos os dias informando a sociedade sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas. Mas o mês de junho é um mês especial, porque no dia 26 de junho comemora-se o Dia Mundial de Combate às Drogas. Então, nós exaltamos essa semana, né, onde nós tivemos a abertura no dia 25, com o Grupo Amor Exigente. No dia 26, nós tivemos o Gabinete Móvel, fazendo atendimento na região do Ouro Verde. No dia 27, no Campo Grande. Hoje, nós teremos a palestra da psicóloga Andréia Pastore. E, para encerrar, dia 29/6, sexta-feira, teremos apresentação em duas sessões, uma às 8 da manhã e outra às 13h30, na região do bairro Vila Georgina, mais precisamente na escola Sei Maria Beatriz Carvalho Moreira, com uma peça de teatro para o público infantil. Então é uma forma diferente de abordar o tema, né? Uma forma lúdica, divertida, onde realmente possamos trazer a informação para o público infantil. Eu, particularmente, acredito muito na prevenção, acho necessário o tratamento, óbvio, o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento psicológico, mas a prevenção, ela tem que ser universal, tem que valer para todos, tem que ser de uma linguagem fácil de entendimento, e começar desde cedo. Começar com as crianças, com os jovens, adolescentes e com os adultos também. Eu gosto de relatar quando eu comecei os trabalhos na área de prevenção às drogas. Foi no dia 22 de abril de 2005, na Escolinha Branca, no Jardim São Marcos. E eu lembro que eu estava falando numa reunião de pais. E um dos pais levantou a mão e falou que não sabia que álcool era droga. Porque ele bebia, o filho dele, de 10 anos, bebia com ele no bar. E ele colocava 2 dedos de pinga misturado com leite na mamadeira da criança, para a criança dormir e não chorar. E isso me tocou muito nesse dia, porque, primeiro, foi minha primeira palestra realizada. Segundo, foi a primeira palestra que eu assisti. Para quem não sabe, a primeira palestra que eu assisti foi a minha, porque durante meu tempo de escola nunca abordaram o tema drogas, sempre falaram de AIDS, de meio ambiente, mas nunca falaram de drogas. Eu fui me dedicar a esse tema, a esse assunto, logo depois que eu tive um problema dentro da minha casa, na família, com droga. Então, acho que todo ser humano, todo brasileiro, ele acorda quando acontece com ele ou próximo dele, né? Então, quem convive junto sabe o que eu estou falando. A doença da dependência química é uma doença crônica. Ela tem que ser tratada todos os dias. Não existe receita. Não tem como eu chegar e falar, olha, vai falar com o pastor tal que está resolvido. Vai falar com o padre tal que está resolvido. Olha, fica naquela clínica lá que ela é cara, é a melhor que tem. Vai por mim, parece um spa, serve até suco de laranja na piscina. Não tem receita. Não tem receita. Tem a vontade e tem aqueles que não têm vontade, porém necessitam de uma intervenção
para passar a ter vontade e entender que é impotente perante a droga. Então, tudo é questão de despertar. E uma das coisas que mais ajudam no tratamento é uma família bem ajustada. E quando eu falo família aqui, eu estou falando de amor. Não necessariamente um papai ou uma mamãe, mas eu falo um quadro de amor, de respeito, onde a recíproca seja a mesma. E mais do que isso, a fé, a espiritualidade. Eu não estou falando de religião aqui, não. Eu estou falando de espiritualidade, acreditar em algo maior. As pessoas precisam começar a trabalhar a espiritualidade, né? Acreditar em algo maior, num ser superior, seja Deus, seja o que for. Mas ninguém está acima do bem e do mal. E qualquer um está sujeito a viver o problema das drogas. E quem vive o problema das drogas, seja diretamente ou indiretamente, sofre e sofre tanto quanto. Eu costumo dizer também que quem convive com o dependente químico, né, sofre até mais que o dependente químico. Porque o dependente está anestesiado, né? Ele está totalmente, vamos usar um termo aqui bem rasgado, está louco. Ele está travado na droga. Ele está sem discernimento, a dependência já está instalada. Agora, quem convive junto ainda tem discernimento, ainda está tentando achar uma porta para poder ajudar essa pessoa. Então, a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, na qual eu sou presidente, é uma comissão que realmente necessitava para essa casa. Nós conseguimos aprová-la. E Campinas, com mais de 1.200.000 habitantes, sabe a importância de termos uma comissão para poder proporcionar assuntos relevantes como esse, que será abordado hoje pela psicóloga Andréia Pastore. Então, agradeço a Andréia, primeiramente, por ter aceito o convite e estar fazendo parte dessa comissão. Quero agradecer também o Fernando Alves, assessor do vereador Jorge da Farmácia. Muito obrigado pela presença. Eu tenho absoluta certeza que o dia hoje ele conta bastante, porque é um tema que vai multiplicar, vai se espalhar por toda a cidade e vai se espalhar também na região metropolitana de Campinas, porque logo após a palestra estiver sendo divulgada, né, nas redes sociais, na própria TV Câmara, eu vou encaminhar para todos os grupos de amor exigente do Brasil, em especial da região metropolitana de Campinas. Desculpa. Então eu passo a palavra agora à nossa palestrante, Andréia Pastore. Muito obrigada. Pessoal, obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero contribuir muito, né, com conhecimento sobre essa área que é tão importante. É um assunto de muita responsabilidade. Então, que bom poder estar aqui com vocês hoje. Eu vou me levantar, que para mim fica mais confortável falar em pé. Eu vou ter alguém para mudar os slides para mim? Obrigada, viu, Douglas? Essa posição aqui ajuda para ser enxergada? Tá bom? Então, tá bom. Pessoal, quando a gente fala de drogas, muito se fala de drogas, né? E se a gente for parar para pensar, nós podemos falar dias e dias consecutivos sobre o assunto sem esgotar, abrangendo aspectos os mais diferentes possíveis. Então, eu fiz uma opção de trabalhar com a base, né, para que a gente tenha um encadeamento lógico de compreender o problema, desde o começo até onde a coisa pode chegar. Tá bom? Acredito que isso vai ajudar todos nós. Pode passar. Bom, primeiramente, para a gente compreender a gravidade da situação, a gente sabe que no mundo hoje, cerca de 500.000 pessoas morrem em função do uso de drogas. 500 mil de pessoas, né? Não é pouca gente, é muito, que torna o assunto muito grave. No Brasil, o índice chega a mais ou menos 6 milhões de brasileiros que hoje estão dependentes químicos, ou seja, 3% da nossa população. Vocês tinham ideia de que eram tantos assim? Não, né? A gente ouve
mais assim, fulano usa, tem alguns grupos que usam, mas a gente não tem ideia do todo que isso atinge e que é muito importante conhecer. Vamos lá. Agora, antes de falar um pouquinho sobre droga especificamente, eu preciso falar para vocês o que leva alguém a usar drogas, né? Quais são os motivos mais comuns? Nós temos aí curiosidade, principalmente na fase da adolescência, influência de amigos, vontade, desejo de fuga, principalmente de problemas familiares, busca por coragem, né? Às vezes a pessoa não consegue tomar atitudes e acaba usando alguma droga para se sentir mais corajoso para enfrentar algum problema. Pode continuar. Dificuldade em enfrentar ou aguentar situações difíceis, né? Tem até o pessoal que fala, eu lembro de uma época nas novelas, o pessoal tinha sempre aquele carrinho de chá com bebida, quem é mais da minha idade lembra? E o cara chegava em casa transtornado, perturbado, parecia chique na época, ele abria, destampava lá o uísque, tomava, dava aquela sensação de alívio, de relaxamento. Vocês lembram de ver isso? Chegou a ser até um modismo, né? O que é uma coisa complicada, porque é uma coisa que incentiva o uso do álcool como um alívio barzinho, né? Antigamente as casas tinham muitos barzinhos, era uma coisa elegante. Felizmente isso está mudando. Busca por sensações de prazer. Pode ir passando. Tentativa de tornar-se calmo ou tentativa de sentir-se estimulado, e aí usando substâncias diferentes para conseguir tipos diferentes de estímulo ou calma. Facilidade de acesso e obtenção, né? A gente sabe que hoje não é tão difícil se acessar assim. Pode parar aí um pouquinho? E é o seguinte, gente, primeiro a gente precisa falar da vida. Antes de falar de droga, a gente tem que falar da vida. A vida em si, para todos nós, traz dúvidas, traz incertezas. Nós somos, como seres humanos, desamparados ao princípio. Então, a gente nasce na barriga da mãe, lá estava quentinho, estava gostoso, não tinha nada acontecendo lá de fora. Um belo dia, puf, a gente é exposto à luz, barulho, uma sensação ruim, né? O peito abrindo, o ar entrando, é uma sensação de choque. A gente tem uma sensação de desamparo inicial, e esse desamparo é produtor de angústias. Então, sempre que a gente enfrenta desamparo, a gente tem sensação de angústia, o que faz com que a gente procure alívio, desde que somos bebês, mas em todas as fases da nossa vida. Aí você vai falar assim, mas Andréia, aos 70 anos, eu não vou ter minha vida toda resolvida, organizada, eu já sei o que fazer, eu já vivi, já tenho sabedoria. Então, gente, eu vou contar para vocês, não. O mecanismo de desamparo e angústia, ele vai continuar sempre. Pode ser em maior nível ou menor nível. Tá? Eu tenho meus pacientes lá de 75, 77, passando por questionamentos e essas sensações até hoje. Tá bom? Não sei se é uma boa notícia para vocês, mas, de qualquer forma, é importante a gente estar preparado para saber que vamos lidar com isso sempre. Então, pode descer? Numa sensação de desamparo infantil, né, a gente vai viver algumas angústias. Ao nascer, o que traz alívio para a gente? Colo de mãe. Na infância, um exemplo é saber que não existe o bicho-papão. Aí a criança consegue dormir no escuro, ela consegue progredir, correto? Depois, na adolescência, um dos grandes desafios da adolescência é a sociabilidade. Então, quando ela consegue fazer amigos, consegue arrumar um namorado, uma namorada, é um alívio para essa etapa de vida. Né? Na vida adulta, a gente se sentir capaz profissionalmente produz alívio. E, na terceira fase, que aí vai mais um pouquinho, na velhice, um grande alívio é ter autonomia, né? Saber que você ainda anda, que você tem forças, que você está com o raciocínio em ordem. São coisas que facilitam. Faz sentido para vocês tudo que eu estou explicando? Tá bom, então vamos lá. Bom, frente às contingências da vida, cada um vai buscar um tipo de alívio. Isso a gente sempre faz. E a gente pode procurar alívio para a nossa sensação de desamparo e de angústia de duas formas. Pode descer. Se a gente buscar um alívio de maneira saudável, a gente vai fazer isso através de bons relacionamentos, construção da saúde física e mental,
a gente vai conseguir ter conversas, vai encontrar pessoas que são capazes de nos dar ombro amigo, né? E a gente vai dar conta da nossa vida com essas estratégias. Porém, pode passar um pouquinho, nem sempre a pessoa consegue construir formas de alívio saudáveis. Então, ela acaba buscando outras opções, como, por exemplo, soluções patológicas de alívio, que são complicadores futuros. Então, a primeira pessoa usa, por exemplo, uma droga, que naquele momento ela vai acalmar a ansiedade, mas depois ela vai construir um problema possível de dependência ou de depressão. Então, assim, alivia no primeiro momento, complica a vida da pessoa a partir daí. Outros exemplos de alívio são a compulsão alimentar, a compulsão por compras. Tá? Então, o uso de drogas é uma das formas da gente lidar com as contingências da vida que a gente não está conseguindo dar conta internamente. O uso de droga, dependendo do tipo, vai gerar alívios patológicos de diferentes naturezas. Vamos lá. A droga, especificamente, ela pode nos anestesiar, dopar, acalmar, excitar e tirar a gente da realidade, que é a questão dos alucinógenos, né? Hoje em dia se fala muito em êxtase, LSD, muita coisa de balada, né? E o pessoal fica lá... Agora, sim, posso fazer um comentário pessoal? Música eletrônica é muito bacana, mas já ouvi muita gente falar que, para aguentar a música eletrônica em balada, só usando droga. Então, que escolha é essa, né? Uma diversão que, para você suportar essa diversão, você tem que estar num estado alterado de consciência, senão você não tolera a diversão. Igual o rodeio também, onde a bebida alcoólica é bem exaltada. Né? Exatamente. Desde a porteira onde sai o boi, né, que normalmente é patrocinada por o patrocinador oficial, que é uma empresa de cerveja, até os camarotes. Exatamente. Então, a pessoa está lá, mas, na verdade, ela não está desfrutando aquele ambiente. Né? Ela está precisando entrar no estado alterado de consciência para poder se sentir desfrutando de alguma coisa. E a pergunta é, o que é real aí? Né? A pessoa está fazendo um auto-engano. Pode passar. Mais um pouquinho. Então, vamos lá. Como cada pessoa enfrenta a sua situação de desamparo e de angústias diante da vida, que pertence a todos nós, depende de alguns fatores. Da personalidade do indivíduo, da família onde ele cresceu, se é uma família saudável ou uma família patológica, e de fatores externos, escolas, amigos, trabalho, eventos que ela passou na vida dela. Eu vou começar falando com vocês, pode passar mais um pouquinho? Sobre personalidade, né? Porque a personalidade tem um papel importante em como a gente vai lidar com as coisas da vida. Pode passar. O que é personalidade, gente? Aqui já tem uma dica aí, né? São características que determinam nossos padrões de pensar, sentir e agir. Ela delimita o modo como a gente percebe situações, como a gente pensa a respeito de nós mesmos e do mundo e como a gente se relaciona com os outros. Agora vem um triângulozinho aqui, que tem conteúdos freudianos na base que eu trabalho, sou uma terapeuta de base psicanalítica, e que eu vou contar uma historinha para vocês e depois eu vou apresentar os conceitos um pouquinho mais estruturados, tá bom? Vou contar como eu conto lá para os meus pacientes. Vocês já perceberam como é que vocês pensam? Eu sou uma pessoa só, eu penso uma coisa única. A gente tende a pensar isso, certo? A nossa mente funciona através de diálogos. Uma parte pensa, né? Você ouve a sua própria voz falando com você. Por exemplo, vou ao teatro hoje. Logo em seguida, não vem uma outra comentar? O que ela diz? Mas hoje está frio, está chovendo, tenho compromisso até tarde, né? E aí vem uma terceira voz que fala o quê? Vai assim mesmo. Ou, não, eu vou para a cama, né? Então, assim, uma fala, uma responde, uma comenta. Gente, nós não somos uma coisa só. A nossa mente, o nosso todo, aqui chamado de self, ele é composto por 3 partes.
Freud deu os nomes alemães dele para a coisa, que aqui ficou mais ou menos assim. Uma parte da nossa estrutura se chama id, a outra ego e a outra superego. E do que se tratam essas três? Id é a estrutura que nasce com a gente. Todo bebezinho é id puro, né? E o que o bebezinho mais faz? Chora, busca prazer. Tem alguma consequência? O bebê fica pensando, nossa, são 2h da manhã, eu vou acordar minha mãe para vir aqui me atender? Não, coitada dela. Não, ele expressa tudo aquilo que ele tem dentro dele livremente, sem se preocupar com o exterior. Com o passar do tempo e as intervenções da nossa família, vai surgindo uma outra instância na nossa mente, que é o superego. Então, vou dar um exemplo. A criança viu uma tomadinha cheia de furinho. O que o id dela faz? Eu vou lá, vou pôr o dedinho, que delícia. Aí ela ouve alguém dizer, tira o dedo aí, moleque! Já falei quantas vezes, que absurdo! Não faça isso, a criança para. Não pode. Tá, entendi. Então, ela começa a receber elementos de censura, de não. E a maneira como ela recebe essa censura vai determinar como a estrutura superego dela vai ser formada, que é o juízo interno dela. Então, ela pode ter aprendido que ela não pode pôr o dedo na tomada porque faz dodói, né? Porque dá choque, é perigoso. Então, ela teve uma fala de limite, porém uma fala sensível, mais saudável, e que deu conta de colocar o limite. Ou não. Aquela coisa explosiva, né? Cada família faz a sua maneira, como aprendeu com a sua mãe, como criou de si mesma, enfim. E isso vai depender como é que a pessoa vai ficar. E a estrutura de ego é a estrutura que tem a ver com a noção de realidade. Ela que faz a ponte entre o que eu quero, que é o id que me manda, entre o que eu não posso fazer na minha cabeça e o que eu vou acabar fazendo de fato, o que eu vou escolher. Tá? Então, a gente vive esses conflitos na nossa cabeça o dia inteiro. Vão lá para o self-service no almoço. Tem pastel, tem salada, tem macarrão, tem quinoa. O que vai ficar rolando na cabeça? Queria um pastel. Não, mas é melhor comer salada. Vou pegar um pouquinho de pastel, um pouquinho de salada. Hoje eu vou comer pastel, mas na semana que vem eu como salada. Ou tem gente que vai só numa coisa ou só na outra, né? Esses conflitos ficam na nossa cabeça o tempo todo, tá bom? Deu mais ou menos para entender como é que é o funcionamento? Muito bem, vamos para a próxima. Bom, então, retomando agora de uma maneira mais estruturada, o id é responsável pelos instintos, impulsos e desejos inconscientes. Pode passar. Ele é impulsionado pelo princípio do prazer, que se esforça para a gratificação imediata de desejos, e quando essas necessidades não são satisfeitas, o resultado é um estado de ansiedade ou tensão. Não comi aquele brigadeiro, eu fico pensando nele, eu não esqueci dele. Em algum momento eu penso que eu vou poder satisfazer isso. Pode continuar. O id ele é muito importante no início da vida, porque assegura que as crianças sejam atendidas. Né? Se ela está com fome ou desconfortável, ela vai chorar até que venha alguém atender. Ela não vai ficar pensando se vai incomodar alguém. O ego é responsável por lidar com a realidade. E ele se desenvolve a partir do id, garantindo que os impulsos do id possam ser expressos de forma aceitável no mundo real. Então, não vai sair correndo pelado na rua. Ok? A realidade não deixa. Ele se esforça para satisfazer os desejos do id de formas realistas e socialmente adequadas. Pode passar. E ele é capaz, inclusive, o ego, de gratificar atrasadamente. Então, eu não vou fazer tudo o que eu quero agora, eu posso esperar mais uns dias. Né? Daí ele vai conseguir se satisfazer de outra forma. O superego está relacionado aos nossos padrões morais, ao nosso senso de certo ou errado, e nos dá diretrizes para fazer os nossos julgamentos. Pode continuar. Tá.
ele trabalha para suprimir os impulsos inaceitáveis do id e se esforça para realizar os atos do ego nas normas idealistas em vez de princípios realistas. Eu encontro muito pessoas no consultório com um superego muito rígido. São pessoas que não conseguem muito se permitir ter prazer. Isso também é um problema. Pode ser um iniciador de estados depressivos, tá? Então, é aquilo. Nada pode ser demais. Se o superego for muito rígido, você fica uma pessoa engessada. E se o superego for muito mal formado, muito frágil, você vai tender a ser uma pessoa muito impulsiva, ok? O que é força de ego? É um termo usado para referir a capacidade do ego de pegar essas pressões e conseguir administrar isso dentro da realidade. Então, assim, você tem situações que você quer, ou, por exemplo, vamos pensar num caso de família, né, de adolescentes. Eu estou com raiva da minha mãe porque ela não deu uma coisa que eu quero, não me deixou ir numa festa. Se ele conseguir assimilar essa pressão, entender que ele pode tentar negociar com essa mãe, que de repente não é essa festa ou é outra, ele consegue se acalmar, aceitar e criar novas oportunidades futuras. Aqueles que não vão ficar numa pressão interna muito grande, vão se cobrar de fazer aquilo que querem do jeito que querem. Então, você vê pessoas pulando janela. Eu lembro que uma vez eu tive uma amiga que subiu do telhado da casa da mãe, fugiu, saiu com a amiga. Enfim, aquele auê. Porque não conseguiu gerir bem a pressão, tá? Força do ego, então, é a boa administração das pressões internas. Se ela faz isso, ela não fica nem rígida demais, nem muito impulsiva. Pode continuar. Quando o superego possui falhas na sua formação e ele fica muito frágil, então a gente tem que entender o seguinte: o id não faz planos, não espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibição. Ele não tem contato com a realidade, busca satisfação na fantasia e pode ter o mesmo efeito de uma ação concreta para atingir o objetivo. Ele desconhece juízo, lógica, valores, ética ou moral. É exigente, impulsivo, cego, irracional, antissocial e egoísta. Vocês sabiam que era tudo isso? E você fala, tem tudo isso dentro de mim? Tem, dentro de todo mundo. Então, o que acontece? Quando a nossa criação é feita com falta de limites, então pais que têm muita dó de dizer não para os seus filhos, dão todos os brinquedos que eles querem sem limitação, têm medo de dizer não porque não querem que os filhos sofram, super protegem, ou ignoram porque não tem tempo, não estão a fim de se dedicar àquilo, gastar trabalho com isso, vão deixando a criança fazer o que quer, ela vai se formando com uma personalidade com falta de limites. Então, o id, ele assume uma força muito grande. A criança não tem construído um superego, que é um senso de eu não posso, isso fica muito frágil, e ela cresce achando que ela pode tudo. Então, são pessoas muito impulsivas. Nisso, ela se coloca em riscos, né, como o uso de drogas, e a importância de dizer não, então, da família, ok? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Uma das coisas importantes que os limites saudáveis dão é que eles tornam as pessoas capazes de lidar com seus sentimentos de amor, ódio e agressividade nos conflitos pessoais, em relação a si mesma e aos outros. Quando a gente consegue fazer um gerenciamento interno dentro da nossa cabeça, a gente não precisa buscar anestesias, fugas para aquilo que eu estou sentindo. A pessoa, quando se sente perdida com todo aquele conteúdo, a tendência dela é buscar algo que a tire daquele estado. E é onde a droga acaba sendo uma solução imediata patológica. Ok? Pode passar. As famílias que são disfuncionais, ou seja, quando a gente tem uma família que não se estruturou bem, elas podem gerar pessoas sem recursos internos para lidar com o desamparo e as angústias da vida. E isso pode levar as crianças e adolescentes à busca por alívio de maneira patológica. O que é uma família funcional, gente?
é aquela que é capaz de atender a criança ou adolescente nas suas necessidades de cuidados básicos, como saúde, alimentação e higiene, proteção, acesso à escola. Pode continuar. Capaz de contribuir na formação de sua autoestima, valorização, sensação de pertencimento e fazer a imposição de limites saudáveis. Ok, pode parar aí um pouquinho, pode descer 2. O que acontece? Eu queria destacar 3 pontos no qual a família se torna funcional de uma maneira bem bacana. A família é capaz de prestar atenção aos seus filhos. Então, ela pode dar para ela presença emocional e não apenas física. Gente, o que eu mais vejo, eu tenho uma filha de 4 anos, nós estamos lá no parquinho. A criança está brincando no parquinho, o pai está sentado no banquinho, o pai ou a mãe. Onde? No celular. Eles estão ali? A presença física está. Ele até acha que ele está fazendo uma coisa boa. Mas ele não tem atenção, ele não participa. E essa ausência é seguida, é sentida pela criança. Outra coisa, quando os pais não têm a capacidade de empatia. Alguém é familiarizado com o conceito de empatia? Que é você conseguir se colocar no lugar do outro, imaginar como ele se sente. Então, às vezes, assim, a criança... Ô, mãe, ô, fulano puxou meu cabelo. A mãe está lá no celular e fala, ah, filho, liga não, vai lá brincar, vai. O que ela fez com isso? Ela ignorou uma demanda emocional daquela criança. Então, ela deixou de ajudar a criança a resolver o problema, a criar estruturas, né, de como ela vai elaborar aquilo que acontece. E tudo isso, numa escala pequenininha, é o protótipo de como aquela pessoa vai lidar com as dificuldades na vida adulta. Provavelmente ela vai estar confusa e não vai saber o que fazer. Ok? Pode passar. Afeto. É importante na família que a gente sinta que gosta de verdade das pessoas da nossa família. Infelizmente, existe o mito, né, da maternidade, da paternidade perfeita, em que a gente ama assim, muito os nossos filhos, ama incondicionalmente. Gente, amor incondicional até existe, ok? É um amor que a gente sonha e deseja que pais e filhos tenham entre si. Mas a realidade é que não é bem assim. Nem todas as mães conseguem ter uma sensação de maternagem suficiente por dificuldades próprias. Às vezes elas estão deprimidas no pós-parto, às vezes elas se arrependeram de ter tido filhos. Eu vejo casos assim, torta à direita, né? Recebo muita gente no consultório com essas dificuldades. Então, esse afeto, é importante que ele consiga ser construído na medida do possível, não precisa ser na medida do ideal, mas que ele aconteça. Isso já vai fazer muita diferença. E o auxílio, né? Muita gente acha que as necessidades dos filhos são basicamente materiais. Eu pago a escola, eu compro os livros, eu compro a roupa, eu levo nas festinhas. O que vocês acham disso? É suficiente? É uma parte importante, mas não é a única. Se você deixar os seus filhos com tudo de material e nada de emocional que dê sentido, significado, ele não vai se sentir amado. Ele vai sentir que ele tem o que ele quer, né? E vai se sentir muitas vezes manipulado e vai te manipular dentro disso. Fatores de risco para o uso de drogas. Importante. Ausência de investimento nos vínculos que unem pais e filhos. Envolvimento materno ou paterno insuficiente. Práticas disciplinares inconsistentes. Então, assim, pai, posso jogar bola? Não. Ah, pai, deixa, vai. Ah, tá bom. Posso tomar sorvete antes do almoço? Não sei, fala com a sua mãe. Né? Pode descer. Monitoramento parental deficiente. Larga lá, não vai ver o que está acontecendo. Ah, tá todo mundo lá no condomínio, se juntou, mas o que está rolando naquele condomínio? Quem é que vai dar uma passadinha lá para ver o que os adolescentes estão fazendo, o que as crianças estão fazendo? Essa busca por sossego que os adultos às vezes têm pode ser perigosa, tá?
Excessiva permissividade, dificuldade de estabelecer limites aos comportamentos infantis e tendência à superproteção. Conflitos familiares sem desfecho de negociação. O que é isso? Brigas, brigas, brigas em torno dos mesmos temas sempre. Nada se resolve. Aquele inferno dentro de casa. Muitas vezes os filhos falam, não aguento mais, eu vou sair, eu prefiro qualquer coisa lá fora, alguma coisa que me anestesie, me dope disso tudo, que eu não quero voltar para casa e encarar isso. Tá? É um dos fatores que também proporciona o uso de drogas. Amigos, turmas envolvidas com drogas, né? A gente sabe que na adolescência a relação social ela é muito importante, é onde os adolescentes estão tentando se autoafirmar como pessoas, participar de grupos para eles é bom. Porém, em grupos que usam drogas, a tendência é que ele também passe a usar, né, para poder pertencer. E na sociedade, tendências econômicas, falta de emprego, falta de desesperança frente ao futuro. Ah, para quê? Nada vai melhorar mesmo, nada vai mudar mesmo, para que eu vou me esforçar? E eu vou me anestesiando. Tá? Ok, vamos passar mais um pouquinho. Os estudiosos têm identificado, então, 3 categorias de fatores de proteção ao uso de drogas. As individuais, quando a pessoa tem uma personalidade que favorece o enfrentamento de problemas, autoimagem positiva e capacidade de criar e desenvolver estratégias ativas na forma de lidar com problemas. Isso inclui autoconfiança, habilidades sociais interpessoais, sentimentos de empatia, controle emocional, humor e relacionamento com os pares. Pode passar. E uma coisinha a mais, que se chama resiliência. Já ouviram falar disso? A resiliência é a nossa capacidade de lidar com problemas, nos adaptarmos às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choques, estresse, algum tipo de evento traumático, e encontrar nisso soluções saudáveis para enfrentar e superar as adversidades. Isso implica, inclusive, procurar as ajudas certas. Às vezes, você não tem um amigo, você não tem um pai ou uma mãe com quem você pode conversar, mas você pode ter um psicólogo com quem falar, um padre, um professor, alguém que seja um mentor na sua vida e que te dê caminhos para que você não precise, naquela angústia, tentar sair de uma maneira que não seja saudável para você. Proteção significa, sobretudo, oferecer condições de crescimento e desenvolvimento, de amparo e fortalecimento para a pessoa em formação. Nisso, as relações familiares saudáveis desde o nascimento da criança são fatores de proteção para toda a vida e, de forma muito particular, para o adolescente. Inclusive, essas questões de proteção fazem parte do Estatuto Brasileiro da Criança e do Adolescente, né, do ECA, onde lá eles consideram o adolescente e a criança como cidadão, sujeito de direitos, capazes de protagonismo, merecedores de prioridade de atenção e de cuidados. Então, gente, quando a gente põe filho no mundo, às vezes a gente não pensa que a responsabilidade inclui também todas essas coisas, né? Todos esses itens. A gente acha que põe lá, alimenta, cria, solta, e ainda vem com aquele papo de é para o mundo, não é para mim. Esse é um pensamento que ajuda você a não se grudar demais no filho. Mas as responsabilidades são inúmeras. Tá bom? Pode passar um pouquinho. E vamos falar agora de fatores extrafamiliares ou ambientais. Então, assim, quando a gente tem suporte de pessoas significativas e experiências escolares positivas, a gente também tem uma proteção ao uso de drogas. Porque se você não encontrou na sua casa, você pode encontrar em outras pessoas de referência ajuda para enfrentar as dificuldades que você pode estar tendo na vida. Ok? Acho que é isso. Muito obrigada. Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer? Você vai abrir para pergunta? Isso. Pode. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor. Posso pôr o microfone para você? E senta aqui agora. Daí. Tá bom. Obrigada. Andréia, como é que você vê a possibilidade para aquele que não teve esse de cuidado, né? Que não teve uma infância cuidada, uma primeira infância cuidada?
Porque a psicanálise, ela tem uma visão mais determinista, né? Sim. Mais fatalista, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tá. A gente, até em clínica, nós recebemos muitas pessoas que chegaram sem essa construção saudável feita na infância. Oi, alô? Assim. Então, o que a gente acaba fazendo é analisando quais são as estruturas que faltaram para aquela pessoa, para que ela consiga dar conta das contingências da vida, e a gente constrói num trabalho terapêutico, por exemplo, que é o que eu faço, essas estruturas. Então, através do que a pessoa vai narrando sobre sentimentos que ela tem, angústias, as vivências de desamparo, a gente vai dando elementos para a pessoa refletir em como ela poderia passar a viver aquilo de uma maneira mais estruturada e menos autodestrutiva. Tá? Então, a gente faz uma coisa que é importante, que se chama acolhimento, a escuta ativa. Né? A gente faz, às vezes, o que a pessoa não viveu, que é ser olhada, né? E ser atendida naquela necessidade que ela tem. Essas estruturas podem se formar tardiamente. Tá? E, com isso, a pessoa consegue dar conta das contingências da vida a partir daí. Isso, felizmente, é possível de ser refeito. Tá bom? Não é fácil, não é tão simples, mas é possível dar muitos bons resultados. Assim, é aquela coisa que a gente fala que salva vidas mesmo, porque recupera de uma maneira excelente. Tá bom? Quem mais? Pois não? Meu nome é Simone. Oi, Simone. Bom dia. Por favor, em relação à terapia psicanalítica, para quem fez uso de substância de uma família desestruturada, é importante que seja com a psicóloga com a noção de quem usou droga, ou sendo uma psicanálise é suficiente para ajudar essa pessoa? Olha, quanto mais o profissional conhecer sobre o universo de uso de substâncias, isso mais vai colaborar para o tratamento. Até para uma identificação com a linguagem que o paciente vai usar. Tá? Mas, assim, independentemente da linha, né, eu acabei trazendo a linha psicanalítica porque é a linha que eu trabalho, mas todas as linhas que abordem a questão das estruturas psicodinâmicas da pessoa, elas vão, de alguma forma, intervir para que aquilo seja refeito. Tá? Pode ser, é como se você fosse fazer uma receita de bolo. Né? Tem o bolo para fazer, cada um faz do seu jeito, um põe mais um ingrediente, mais o outro, mas você está no sentido de construir aquilo que falta. Tá? A leitura, a identificação do que falta, que é muito importante para o profissional poder agir ali. Tá? E, inclusive, muitas vezes a gente vê o problema do usuário de drogas não necessariamente é do usuário de drogas, é um problema da família. Né? Então, a gente trata todo o conjunto. Eu, na minha experiência clínica, eu nunca trato o usuário de drogas sozinho, eu chamo a família. Tá? Obrigada. Bom dia, meu nome é Tomás. Oi, Tomás. É possível fazer uma divisão assim, quem é usuário e quem é dependente? Porque às vezes a gente vê a pessoa, por exemplo, ele tem um bom relacionamento pessoal com as pessoas, é um bom profissional, mas ele não consegue passar uma noite sem beber um uísque, uma cerveja, ou fumar um cigarro de maconha, sei lá, qualquer coisa. E, às vezes, a pessoa tem sucesso profissional, tem sucesso pessoal, só que quem está em volta sofre, assim, fica tenso, tal. Sim. Ou que seja uma pessoa que só consome no final de semana substâncias listas ou ilícitas, cigarro, bebida alcoólica, mas não consegue passar o fim de semana. E a pessoa, assim, se fizer um script, está tudo direitinho, porque tem trabalho, tem esposa, tem filho, tem uma casa, não sei o quê. Mas não consegue passar ali sem o consumo das substâncias. Uhum. Definir quando que é usuário, quando que é dependente. Uhum. É difícil, né, fazer essa... Sim, é difícil, mas existem graduações para a gente ir percebendo como cada situação está. Né? Existem as pessoas que fazem uso meramente recreativo, então elas vão numa balada uma vez a cada X tempo, ou se reúnem com alguns amigos específicos a cada X tempo, e naquela situação ela faz uso
mas saiu daquilo, ela não continua a usar na rotina dela. Existem pessoas que começam a fazer uso, nesse caso, pela busca do alívio, é isso que você trouxe. Ela tem as pressões do dia, ela tem as demandas, o estresse, e ela ainda não achou outras ferramentas para lidar com aquilo que ela sente, ou ela está sem resiliência o suficiente, então ela ainda busca algo que a anestesie, para que ela sinta capaz de relaxar, né? Isso pode evoluir para uma dependência futura, tá? Não é certo, a gente nunca tem certeza se vai, mas é vamos dizer, um estágio e que há risco, sim. Quando a pessoa está dependente, a gente já começa a perceber que ela começa a gastar mais tempo com o uso de substância do que antes ela fazia trabalhando. Então, ela começa a diminuir o trabalho, diminuir a disponibilidade com a família, diminuir, até às vezes ela evita eventos onde não vão ter droga, porque aquilo para ela deixa de ser interessante. E a vida vai ficando em função da droga. Tá? Aí a gente já está notando dependência. Tá? Mas independente de qualquer coisa, desde que você faça um primeiro uso que seja recreativo, a pessoa já está em risco de vir a se tornar um possível dependente. Tá bom? Eu quero fazer complementar Sim. a resposta. Eu, assim, tô totalmente de acordo e realmente eu acho que tem um ponto que ajude muito a detectar se a pessoa saiu daquele estágio de usuário recreativo e se tornou dependente. A doutora falou. É a questão de trocar os prazeres da vida para estar relacionado apenas com ambientes que tenham droga e amizades que tenham droga. Eu acho que esse ponto aí, que é essa mudança de hábito, de comportamento, é o ponto-chave para você detectar que saiu daquela fase de usuário e se tornou dependente. E a gente costuma também dizer muito que todo dependente já foi usuário, mas nem todo usuário se torna dependente, né? Então, realmente é algo que não dá para fazer uma avaliação porque fulano usou uma vez ou viu ele embriagado, de repente, numa única vez no ano, no único dia do ano, que aquela pessoa vá se tornar dependente. Não dá para saber. Tem a questão da predisposição também, né? Sim, a predisposição genética. Exato. Fatores estar genéticos que relacionado. podem estar contribuindo. Nem todo filho de pai alcoolista vai se tornar alcoolista. Mas No mesmo sentido, nem todo pai que não foi alcoolista não quer dizer que o filho não se torne um alcoolista também, né? Então, realmente, assim, não tem receita, mas nós devemos sempre estar observando essas mudanças de comportamento, de humor, sensações. e estar atento às circunstâncias de vida, assim, né? Recentemente eu estou acompanhando um caso de uma pessoa que sempre bebeu socialmente, já tem mais de 30 anos, então teoricamente passou daquela idade de mais risco, e que foi demitida de um emprego onde ela estava há 10 anos, uma empresa que para ela significava muito, e a partir de recentemente, então ela começou a fazer um uso de álcool com mais frequência. Ela inclusive está assustada com isso, porque nunca se viu fazendo isso, mas foi a alternativa que ela achou. A dor que ela está vivendo é tão grande que ela está buscando uma anestesia, porque está sem recursos de lidar resilientemente com aquilo que aconteceu com ela. Então, ela acabou de entrar numa zona de risco. Tá? Então, isso também acontece. A vida muda, né? A vida vai trazendo as suas situações. Mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma. Eu gostei muito da parte onde você menciona a questão dos costumes, comportamento, deu um exemplo do barzinho dentro de casa, né? E as pesquisas mostram que os jovens vêm tendo um uso precoce, inclusive do álcool. E normalmente a primeira droga que o jovem utiliza é o álcool, e dentro de casa, acompanhado dos pais. Só que existe toda uma questão de cultura também no nosso Brasil, no nosso país, que favorece isso,
né? O Brasil é um país etílico, é um país onde o consumo de bebida alcoólica representa praticamente todas as comemorações, festas de criança, até de mulheres, né, de 15 anos, quando fazem aquela festa, acaba sendo regada por bebida alcoólica. O vinho tem um grande significado na nossa religião. O Brasil é um país católico, né, exalta bastante o catolicismo. Então o vinho tem lá sua função, o seu significado. E festas, principalmente, né? Festas de faculdade, barzinhos, aquele costume do garçom de te oferecer uma bebida alcoólica sem saber se você pode ou não pode. Tem bares em Campinas que você senta na mesa, o copo de chopp já é colocado sem você pedir. Então, toda essa cultura que existe no Brasil, até referente às apostas, né? Ninguém aposta caixa de água, galão de água, todo mundo aposta caixa de cerveja, né? Então, é uma cultura assim, que favorece isso. Então, a pergunta é, esses fatores de risco, né, dentro de casa, desde um barzinho ou um pai que está lá todo dia para assistir um jornal nacional, para assistir uma TV Câmara, abre uma latinha, né? Será que esses fatores de risco realmente eles proporcionam o uso precoce? Ou uma outra pergunta, se existe uma maneira daquele costume já existente, de um pai, por exemplo, que toma bebida alcoólica, proporcionar uma outra situação para que os filhos, as crianças que o acompanham, não venham utilizar de forma precoce. Se existe alguma estratégia de substituir um fator de risco dentro de uma casa por um fator de proteção. Tá, bem complexo a sua pergunta. Boa, vou tentar responder em partes. Ou não tem o que fazer e vão aguentar o... A criança ou adolescente verem que os pais bebem dentro de casa é uma coisa que normaliza o uso do álcool, né? Ele entende que faz parte de um contexto de vida natural, enfim. Se os pais são pais que especificam, colocam um limite saudável dizendo eu vou beber porque eu sou adulto, você não pode beber nem experimentar porque você é criança e adolescente. E quando você tiver, sei lá, 18 anos, você pode experimentar, é algo que já não é tão ruim quanto, eu tô tomando, quer um golinho aí para você saber qual é o gosto, essa coisa, né? Então, é um limite mais bem estruturado. Claro que o ideal seria que os pais, como exemplos, né, não bebessem dentro de casa para que aquilo não se torne uma referência, um padrão. Ele pode, eu também posso, né? Os pais são modelos, mas tudo é maneira como é feito, né? E assim, perceber que aquele pai bebe para se aliviar, que o trabalho é uma coisa sofrida, cansativa e não prazerosa, estimulante. Então, ele precisa de um alívio. Talvez isso vai criar para ele uma ideia de que o trabalho para ele também vai ser assim. Então, ele também vai copiar aquele comportamento, possivelmente, na fase adulta. Tá? Ok. Acho que eu respondi tudo. Faltou alguma parte? Não, respondeu. É Tá difícil, bom. eu sei. Né? Hoje nós estamos vivendo aí uma situação cada hora mais delicada. Não posso falar até de outras substâncias. A questão das drogas ilícitas, né? No caso da maconha, nós falamos do álcool, da bebida alcoólica, mas a própria maconha. O tanto de gente utilizando da maconha e o poder público, os governantes, as autoridades tentando... de tudo que é forma, vamos legalizar porque não estamos conseguindo resolver, né? E esse uso precoce vem ocorrendo, os problemas psiquiátricos vêm aumentando, os gastos na saúde pública, consequentemente. E aí entra uma outra questão, que é o perfil do brasileiro, né? Do usuário de drogas no Brasil. Hoje o perfil do brasileiro não é mais de um usuário de uma única substância. Hoje o perfil do brasileiro é de poliusuário, ele usa mais de uma droga. Então, normalmente, é o álcool, a maconha, álcool, cocaína, maconha. Às vezes, tem uma maconha,
mas a droga mais ativa, mais constante é a cocaína, tem o crack. Então, usa mais de uma droga. E eu acho que toda essa cultura, toda essa educação que vem ocorrendo e a impunidade também, junto aos usuários, não aos dependentes, mas aos usuários, acaba motivando outras pessoas, estimulando, né, outras pessoas a utilizarem. Prova disso é a própria bebida alcoólica e o cigarro. Quando a doutora mencionou das festas raves, das eletrônicas, onde as drogas sintéticas são muito exaltadas, né, nós podemos tomar como exemplo a bebida alcoólica. Tem pai que passa a mão na cabeça do filho porque chegou chapado em casa de bebida alcoólica. Mas se o mesmo filho chega chapado de cocaína ou de uma droga com uma ilícita, vamos colocar assim, o pai acaba, né, perdendo um pouco ali a paciência e apontando os dedos. Agora, eu acho que é difícil, viu, doutora? É muito difícil. É complicado. Eu posso fazer um comentário de uma outra situação que eu recebo muito? Jovens na casa de 20 anos com uma distorção sobre o que é a maconha, entendendo que a maconha é uma coisa muito natural, muito saudável, imagina, melhor do que o cigarro e que não tem consequências negativas, enfim. E esses jovens estão usando a maconha como ansiolíticos. Então, eles sentem uma ansiedade grande, uma pressão grande em fases tanto pré-vestibulares ou, enfim, qualquer momento de vida aí mais tenso, e falam, não, eu só consigo fazer se eu usar a maconha. Aí, quando eu vou conversando e falando, mas será que não seria interessante, então, passar por uma avaliação psiquiátrica, entender melhor a sua ansiedade, ver se você precisa de um medicamento? Ah, não, mas medicamento, eu vou ficar dependente do medicamento. Aí você diz, da maconha? Não, maconha é tudo bem, é tranquilo, é relax, né? E aí, muitas vezes, eles desconhecem que o efeito de longo prazo de uso de maconha é o início de demência. E quando eles recebem essa notícia, normalmente se chocam um pouco. Mas é aquilo, tem medo de ter dependência e se tornam dependentes em função de fazer uma escolha que acreditam que é mais saudável. Tem uma distorção de realidade aí bem importante. E o meio, né, juvenil, propaga isso como se fosse uma lei. Né? Você pergunta, mas você já foi ver o que acontece com a maconha? Você já foi lá ler um artigo, foi ler um artigo científico, foi buscar? Ah, não, mas é uma convicção tremenda, como se aquilo realmente não fosse causar um mal. Então, isso também atrapalha muito. Bastante. Eu costumo dizer assim, para essas pessoas, né, principalmente palestras, jovens que me ensinam, eu fumo maconha, mas maconha não dá nada, é uma droga natural, vem da terra e não faz mal. Exato. Não é porque é natural, né, que não faz mal. Senão, né, vamos pensar, por que ninguém come plantas carnívoras? Né? Por que não fuma capim? Então, comigo ninguém pode, aquela planta lá que comigo você ninguém não pode, comer, exato, a né? planta. Não é porque é uma planta que é ingênua, né? Então, assim, tem que tomar cuidado e saber diferenciar a maconha, né? E também das substâncias da maconha que são utilizadas na medicina. Né? Tem muitos que acabam fazendo essa distorção. E se preocupar também, como a doutora falou, e eu já mencionei isso, os próprios medicamentos, né? Um medicamento utilizado sem prescrição, sem orientação, ele coloca, sim, você em risco de dependência química, né? O risco da dependência química. Então, é muito complicado. O Brasil passa aí, em 10 anos, de 400 mil caixas de Rivotril que eram vendidas, passou para 5.700.000 caixas vendidas de Rivotril. As pessoas estão, assim, se dopando sem noção. Se dopando para viver, né? Porque Se dopando realmente pra estão viver. faltando estruturas internas, capacidade de resiliência, né? Alternativas para construir sustentação frente aos desafios da vida, que sempre vão existir. E a maconha tem todos os seus prejuízos, né? Primeiro que é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Né? É uma droga que tira com o tempo a sua concentração, os danos que ela causa é irreversível. Enfim, são 1001 problemas. E as pessoas não entendem, as pessoas não estão recebendo a informação. Por isso que eu sou a favor da prevenção
E das palestras, por mais boba que seja uma palestra, vou falar de droga, mas a fulano não usa. Ou fulano usa maconha e ele tem controle. Ou ele está no começo da utilização de qualquer substância, ele sabe usar, né? A informação, ela é bem-vinda. A sociedade, ela precisa ser informada. Independente da situação econômica, se é na periferia, se é numa escola mais favorecida, todos precisam receber informação. Hoje os pais não estão conseguindo educar porque não foram educados. Principalmente na questão das drogas. Tem pai hoje que faz churrasco só com bebida alcoólica acompanhado dos filhos. Se o filho tem sede, o pai não levanta para pegar um copo d'água. Mas quando ele quer abrir a latinha, ele levanta, seja quantas vezes for necessário. Então, assim, precisamos de educação, precisamos de informação, porque eu observo isso, eu frequento escolas. Hoje à tarde mesmo eu vou estar na Fundação Casa, vou estar fazendo um trabalho com os meninos, e nós estamos observando. A verdade é essa, eles não têm informação. Estão crescendo, entrando para a criminalidade, cometendo atos de violência devido ao uso e abuso de drogas, e tudo começou dentro de casa. Acho que tem uma pergunta que ela quer fazer. Peraí. Só um minutinho. Precisa do microfone. Nelson, eu concordo com isso que vocês estão falando, da importância da prevenção, da importância da informação, do trabalho com as famílias, do trabalho nas escolas. Mas, assim, eu fiquei me questionando que na outra ponta tem lá o traficante, tem lá a droga, tem lá as biqueiras. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Nelson. O que o município de Campinas tem feito no outro ponto, né? Não desmerecendo esse outro lado, né? Mas o que o município de Campinas tem feito para reprimir os traficantes, as biqueiras? Porque todos nós sabemos onde estão as biqueiras. Quem tem um usuário em casa sabe onde está. Mas não sou eu que vou lá e, né? O que Campinas está fazendo? Acho que Campinas está fazendo o que o Brasil todo faz, né? O combate às drogas através da repressão. A polícia é responsável por isso, né? Desde as fronteiras até os municípios, né? Nós estamos observando o Rio de Janeiro. Eu sou totalmente contra, vou ser bem sincero. Eu acho que tem que existir a repressão, a polícia ela tem que agir assim, quem tem que correr atrás do traficante é a polícia, não somos nós, né? Não é uma mãe desesperada e vem invertendo os papéis. Hoje a mãe está indo na biqueira pagar a conta, né? Tentar denunciar para um policial porque o filho dela é dependente químico, porque aquele traficante continua vendendo. Esse papel é da polícia. Mas eu sou contra esse sobe e desce morro. Eu acho isso um verdadeiro enxuga-gelo. E o que necessita no Brasil é uma repressão junto às fronteiras. É uma guerra contra os países vizinhos, os verdadeiros produtores de droga. Porque o Brasil não produz droga. O Brasil é um país de usuários. O Brasil é o número 1 em usuário de crack. Se eu não me engano, é o 5º em usuário de cocaína. Drogas essas produzidas pelos nossos países vizinhos. Nós temos uma dificuldade muito grande, além da infelicidade de ter países produtores de droga que controlam o mercado mundial, é uma fronteira terrestre e marítima muito extensa. Então fica difícil o combate, essa guerra. Então a guerra que eu falo é a guerra mesmo contra esses países, contra o narcotráfico. Porque menos droga entra, menos usuários. Agora, enquanto a droga continuar entrando, não adianta subir e descer morro. Você mata um, nasce 10. Nossa, Nelson, daí fica assustador, porque eu não sei quem acompanhou a greve dos caminhoneiros, o subsídio ao diesel veio de verba justamente das fronteiras. Então, assim, vai se diminuir, dos quesitos, né? Um dos lugares aonde foi retirado verba foi justamente do combate ao narcotráfico das fronteiras. Então, você vê como o problema fica crônico, né? Para as famílias e, enfim, para as cidades, para os municípios, quando, na verdade, o governo federal pensa de outra forma, né? Foi só um comentário, viu? Sim. E como são duas pontas, né? Tem uma que a gente não tem ainda o controle, porque dependemos de forças, enfim, de governo e das ações deles.
Então, talvez por isso até a importância da gente focar naquilo que é nosso, que é micro, que está pertinho da gente. Eu, que já fui adolescente um dia, tive muita experiência de estar em festa e ter sido oferecida drogas, né, por colegas, pessoas próximas, né? E eu senti que a minha estrutura, minha formação de personalidade, tudo que eu tinha ouvido falar dos meus pais desde cedo sobre isso, foi o fator que definiu que aquilo é um não na minha vida e que eu não experimentaria por estar consciente dos riscos. E eu sinto que isso faz muita diferença. Às vezes você pode estar num ambiente cheio daquilo e a sua opção ser diferente. Então, eu entendo que dentro de casa, nas escolas, essa questão da orientação, da formação, ela faz toda a diferença. E olha que eu enfrentei uma situação difícil, porque um rapaz catou no meu braço e falou, vem cá, me puxou assim com força para usar alguma coisa que tinha um grupo ali. Eu soltei, imediatamente fui embora do ambiente, inclusive. Então, foi uma situação tensa para mim, eu senti, inclusive, medo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Fui embora, meu pai foi me buscar de madrugada. E, assim, tudo deu certo. Então, a gente tem que ter um posicionamento nosso de não, e com apoio dos nossos próximos. Tá bom? Não Isso vamos subestimar essa força, ela é importante. Mas isso porque seu pai foi educado. Então, ele conseguiu educar. Sim, ele passou isso desde muito cedo para a gente, que isso é não. E desde criança a gente ouvia, né? E ele falava, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui vai ser mal para a sua vida, nunca se aproxime disso. Falava disso com a gente e realmente nunca teve nenhum caso na família. A educação funcionou mesmo. Nós temos que mostrar os prejuízos, né? Mostrar os benefícios, né, de qualquer droga, porque droga, queira ou não, ela tem uma finalidade, né? Mas mostrar os prejuízos. Igual vem ocorrendo com a maconha. A maconha vem sendo muito exaltada, muito falada, mas as pessoas precisam agora entender o que é maconha e o que é maconha medicinal. Né? Para daí poder realmente existir um debate saudável, né? Que de repente pode sim gerar impostos, gerar dinheiro para o país. Agora, e aliviar e salvar vidas também. Porque nós sabemos que a maconha medicinal ela tem lá os seus benefícios. Agora não vem ocorrendo isso. Hoje as pessoas fazem marcha para cima e para baixo para legalizar, fazer apologia ao uso de uma droga que mata, que gera câncer, que gera 1001 problemas. E vale lembrar também que tudo de benefícios, impostos que uma droga legalizada gera, como é o álcool, o cigarro, esse valor ele não consegue pagar os prejuízos. Os prejuízos são maiores. Hoje os maiores gastos na saúde pública é por consequência de uso, abuso de drogas e também consequências, de forma indireta, de pessoas que estavam sob efeito de qualquer tipo de droga. Desde uma pessoa atropelada, hoje, as maiores vítimas de motoristas sob efeito de droga é o trabalhador. É quem acorda 4, 5 horas da manhã está indo trabalhar. E o outro embriagado, sob efeito de outras substâncias, está voltando para casa de carro dirigindo. E fora os efeitos na família, né? O uso de droga, ele acaba com uma família toda, né? Muitas pessoas são atingidas por conta de uma pessoa que está doente. O Padre Haroldo costuma dizer que uma família de 5 elementos, um dependente químico, onde tenha um dependente químico, os outros 4 adoecem, sendo que mais um se torna dependente. Além dos 4 se adoecerem como codependentes, um acaba ainda se tornando dependente. Então, assim, é tudo muito complicado e a informação e a prevenção ela tem que prevalecer. E droga é droga. Não adianta a gente querer passar a mão na cabeça e temos que falar a realidade. Quando a doutora mencionou, vai perdendo a relação familiar, vai trocando os prazeres da vida, vai tendo dificuldades no trabalho. Um dependente químico que usa a droga no ambiente de trabalho, ele representa 5 vezes mais de áreas hospitalares. Representa 50% das faltas. Mesmo o usuário de cigarro. Por isso que as empresas exigem hoje no currículo
saber se você é fumante ou não fumante. Um cigarro normal, ele leva de 5 a 7 minutos para acabar. Uma pessoa que sai para fumar 10 cigarros no ambiente de trabalho, ela praticamente está 1 hora ausente. Fora o cafezinho e tudo mais. E a cafeína também é uma substância que vicia. Tem muita gente que quando não toma, acaba tendo desconforto, dor de cabeça, muda humor, muda comportamento. Até 2010 no mundo morreram apenas 6 pessoas de overdose de cafeína do café. Para ter uma overdose de café, você tem que tomar na média de 30 a 80 xícaras de café no dia. Sim. E tem que ter um estômago também, né? Tem que ter estômago. O açúcar, né? Porque quando você discute isso e alguém é a favor da legalização da maconha, você fala, mas açúcar também é droga. Né? Sim, nós não estamos discutindo o açúcar. Daí tem uns que falam, o problema é o álcool, que é muito mais prejudicial do que a maconha. Até concordo. Os prejuízos, né? Pelo fato de ser legalizada. Por isso que nós não temos que legalizar a maconha, para não cometer o mesmo erro. Né? Agora, a educação é tudo. E por isso que é ruim comparar também Brasil com outros países. A educação num país de primeiro mundo, a saúde num país de primeiro mundo. O Brasil não consegue atender uma gestante, não consegue dar o básico para uma criança, para uma mulher que necessita da saúde. Hoje nossas escolas aí estão repletas de traficantes tomando conta. Tem muito mais gente hoje, jovens sendo aliciados pelos traficantes. Hoje o aluno manda, o professor perdeu sua autoridade. Nossa, sério. Posso fazer uma pergunta para as pessoas? Pode. Eu queria saber se vocês se sentiram atendidos, né, no que vocês vieram buscar aqui. Quando vocês vieram ouvir o que a gente tinha para dizer, faltou alguma coisa que vocês queriam saber, gostariam de perguntar? Se a palestra usou elementos que seriam, de certa forma, novos para você, o que vão fazer vocês pensarem daqui para frente? O que vocês têm a dizer? Alguém queria comentar alguma coisa? Tá com vergonha? Pode falar, por favor. Não. Então, falo eu vim em busca de informações, né? Acho que quanto mais isso aí. informações a gente tem, a gente trabalha na minha empresa, né? De administração indireta do município de Campinas, e ela é assistente social, eu sou psicóloga, mas assim, a gente vem em busca de informação, até para, às vezes, funcionários nos procuram, né, assim, veladamente, né, como eu falei para o Nelson, não é uma coisa direta, a gente não consegue levar o tema diretamente, mas indiretamente eles nos procuram, e quanto mais informação você tem, você pode ajudar outras pessoas, né? Sim, talvez uma pessoa venha conversar com você agora e você pare e pense que estruturas tem ali, né? Que dificuldades, que desamparos, que angústias ela está vivendo. Sim. E por que está buscando esse tipo de solução? O que é que está faltando? Será que é uma pessoa muito solitária, não tem com quem conversar? Será que falta, né, ela se conhecer melhor e descobrir potencialidades nela para fazer isso de uma outra forma que não seja afogando aquilo que daqui a pouco vai ressurgir de outra forma e ela vai continuar presa naquelas angústias, né? Então, isso ajuda a gente a enxergar o problema um pouquinho melhor. O que vocês acham? Sim? Eu creio que sim, porque eu tenho uma base, né? Eu sou psicopedagoga também, tenho uma base, né? Porém, quando a gente vê pessoas na família, no caso, a pergunta dele, com o uso que você vai, é abusivo do álcool, mas é social? Qual vai ser a minha intervenção? E aí, partindo das estruturas que você reforçou, você fala, às vezes dá um pouco de raiva também da pessoa, né? Ser sincero, né? Você perde um pouco a paciência. Eu falo, não, realmente você começa a voltar e olhar a estrutura de família que ela veio e fala, realmente tem falhas. Então, ela precisa de ajuda, de fato, de ser olhada com cuidado, né? E com atenção e tratamento, né? Tratamento, sim. É muito importante, sim. Obrigada. Imagina, pois não? Muitas vezes também
nada. É o camarada que é o culpado. Isso, Mas julga o muitas outro. vezes, é que você colocou, né? Vem de lei desde lá do princípio, né? E você conscientizar que o camarada, tipo assim, desde criança, veio já naquela pegada, em questão família. Hoje, adolescente, né? Hoje, 20 anos, sei lá. E a família fala, poxa, não tem nada a ver. Se eu uso, que o cara perdeu totalmente o norte dele, mas nós não somos culpados. Então é muito, muito complicado. Em questão que, assim, ele está numa clínica e quando volta também é uma outra situação também que eu estou colocando. Muito bom. E a família também, ela vai conscientizar, vai culpar e enfiar, e apontar o dedo para casa dele. E dizer para o pessoal da clínica que é obrigação deles consertar tudo aquilo, né? Então, muitas famílias têm dificuldade de se pensar, de olhar para si mesmos os pontos em que erraram, né? E que poderiam ter feito melhor e fazer uma mudança de atitude em relação ao usuário. Então, muita gente opta por ser mais fácil julgar o outro, apontar o dedo, deixar ali como problema dele e não perceber que também faz parte do problema junto com ele. Muitas vezes o usuário de droga, ele é é o sintoma da disfuncionalidade da família. Tá? Isso é muito comum. São efeitos, né? É Isso. causas e efeitos. Causas e efeitos. O Nelson, ele colocou em questão dependente e usuário, né? Poderia explicar para a gente, sim, questão dependente e usuário, né? Eu sou autor de um projeto bem polêmico e inédito no Brasil, que é multa para usuários de drogas ilícitas em espaços públicos. E aí o questionamento foi, mas quem que é usuário e quem que é dependente? A multa, ela não é para o dependente. A multa é para o usuário. E aí entra a questão de diferenciar. O usuário, ele tem discernimento, ele sabe o que está fazendo, ele sabe os prejuízos que ele está causando para ele e para a sociedade. Ele preza o direito individual dele, que é usar da maconha, usar da droga ilícita. Não preza o direito coletivo de uma praça onde foi feita para o lazer, o convívio das pessoas, do esporte, né, do passeio com cachorro, realmente da praça de lazer. Já o dependente químico, ele é uma pessoa portadora de uma doença crônica, que é a dependência química, é uma pessoa que o nome já diz, depende daquilo, dependência, se torna um escravo da droga. Muitas das vezes ele não quer usar, mas a dependência não permite ele ficar sem. Esse é um caso de saúde pública. Então, usuário é uma coisa, dependente é outro. E esse projeto, ele vem nesse sentido, prezar o direito coletivo e não o direito individual do usuário de droga. O dependente tem que ser tratado e o usuário tem que ser multado. É nesse sentido. É uma forma de proteção até. Proteção. É igual o cinto de segurança. Né? Ah, eu tô sem cinto. Tomou uma multa, amanhã você coloca o cinto de novo. Eu lembro quando essa lei surgiu, que todo mundo, nossa, colocar cinto, ponto. Bastou multa para tudo que é lado. Hoje você entra no carro, tem carro que não dá nem partida se você não colocar o cinto de segurança. Outros ficam apitando, né? Fica aquele apitinho. E a gente sente falta também. Ficou tão habituado que se não põe, tá faltando alguma coisa. Então, infelizmente, nós moramos num país subdesenvolvido, um país de terceiro, quarto mundo, onde a corrupção predomina, a impunidade predomina, e nós precisamos fazer lei para falar, é proibido matar, é proibido roubar, é proibido usar droga no espaço público. Aqui você precisa fazer tudo. Use capacete, você está dirigindo uma moto. Amanhã você cai, racha a cabeça, é dinheiro do SUS. É dinheiro público para pagar o conserto da sua cabeça porque você não utilizou do capacete. Né? Hoje as crianças, né, presenciando em espaços públicos, vou dar um exemplo bem próximo, centro de convivência. O horário que você for lá, usuário de maconha, usuário de cocaína,
tem que multar essas pessoas, multar esses usuários, para poder prezar o espaço coletivo. Do cidadão que quer fazer sua caminhada, da senhorinha que quer andar com o seu cachorro, e de manhã o cachorrinho dela tá pegando pino de cocaína no chão, porque o usuário estava lá. Crianças brincando no playground, com bituca de maconha em cima do escorregador, porque a noite toda ficaram usando droga naquele espaço. Pessoas ficaram usando droga naquele espaço. O pai tendo que fazer uma varredura num playground antes de permitir o filho brincar. Aí você precisa criar leis para isso. Sabe, o básico? É questão de educação. Por isso que eu falo, a informação, ela é a melhor coisa do mundo. E nós temos que atender todos. Independente de bairro, independente de classe econômica, independente de qualquer coisa. É o que eu falo, eu vou desde uma escola particular até um canteiro de obra. Tenho que falar com todos. Eu lembro de um canteiro de obra que eu fui falar, o peão chegou para trabalhar, 6 horas da manhã, totalmente embriagado, ele tinha 13 andares para subir. Totalmente embriagado, totalmente sob efeito de álcool. Então, assim, a informação ela tem que valer. Mostrar, olha, meu amigo, você está chegando totalmente embriagado, você vai subir 13 andares para fazer uma obra. Não dá. Você está sendo mandado embora por conta disso. E assim vem ocorrendo. Aluno que chega totalmente sob efeito de maconha, brincando na sala de aula, sem concentração nenhuma, atrapalhando os demais alunos e querendo ter razão. Você fuma maconha? Você sabe o que é maconha? Você sabe os prejuízos que você está gerando para você e para quem está dentro dessa sala de aula? Então, assim, eu vou finalizar aqui e passar a palavra final para a doutora. Então, eu quero, de coração, doutora, agradecer a sua presença. Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas, não só vocês que participaram aqui, mas todos que estão nos assistindo, né, vão poder ajudar com essas informações e poder multiplicar. Até colocar à disposição, né, essa palestra para grupos que vocês participam, seja uma igreja, seja uma faculdade, uma universidade, uma escola. Acho que é importante, um grupo. Acho que seria muito legal multiplicar todas essas informações recebidas hoje, para que mais pessoas possam entender sobre esses aspectos psicológicos, né? E principalmente a questão ali do comportamento. Quantas coisas erradas e motivadoras para o uso de droga, às vezes nós mesmos estamos cometendo, né? Então, isso vale para todos. E passo a palavra para a gente poder finalizar. Sim. E aí eu termino convidando para a próxima reunião. Tá bom. Bom, eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquei contente que ninguém dormiu, que é uma coisa boa. E a ideia aqui hoje, gente, foi tornar disponível um conhecimento e que a gente refletisse sobre coisas que, assim, o dia a dia vai engolindo a gente, né? A gente acorda, trabalha, faz as coisas, termina o dia, começa de novo. E às vezes a gente não tem chance de se pensar e de pensar as práticas que estão acontecendo na nossa vida e dentro da nossa casa. A gente não pensa, às vezes, sobre o nosso ambiente, né? E refletir sobre isso faz com que a gente pense, puxa, que educação eu estou tendo com os meus filhos, que cuidados eu estou tendo, né? Que estratégias eu posso usar, né? Se eu vou identificando, às vezes, um filho mais impulsivo, mais agressivo, com menos capacidade de lidar com frustrações, o que pode estar acontecendo com ele? São sinais importantes para que você possa intervir de uma maneira mais eficiente, mais saudável, ajudando na construção de limites, no apoio, né, a pessoa lidar com frustrações e angústias. Então, a ideia foi mostrar para vocês aqui que em vários setores de personalidade, de família e de eventos externos, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo,
né? Porque a vida vai trazer as suas contingências, os seus desafios, e como a gente vai enfrentá-los é muito importante para saber se a gente vai fazer isso saudavelmente ou patologicamente, tá bom? Então, que vocês levem essas reflexões, ajudem quem estiver próximo e muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com vocês hoje, viu? Agradeço o convite do Nelson. Muito obrigada, Dr. Nelson. Eu que agradeço. E dou por encerrada a 4ª reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. E ficam os senhores vereadores que participam também dessa comissão convocados para a 5ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, a ser realizada no dia 23 de agosto, que agora tem um recesso, né? Julho, 23 de agosto de 2018, quinta-feira, às 15 horas, aqui no plenarinho. Então, muito obrigado a todos. Obrigada. TV Câmara, Campinas.